Olá, tudo bem? Começa agora o programa Ler Transforma do Instituto Positivo. Nesse espaço aqui a gente vai construir e debater ideias sobre o universo da leitura. Seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos à quarta edição desse programa, que hoje de forma muito especial recebe o Rogério Coelho. Ele que é autor de mais de 100 obras de literatura infantil. Ele foi 2 vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração e também ganhou o troféu HQ Mix de Melhor Desenhista pelo personagem louco, Fuga, um personagem do Maurício de Souza que é muito famoso entre quem, assim como eu, adora os gibis. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. Seja bem-vindo, Rogério, eu que te conheço há tantos anos, já trabalhamos juntos, é com muito orgulho que nós convidamos você para estar nesse espaço. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como que você foi parar nesse universo da ilustração. E já quero contar para todo mundo que o Rogério recebeu vários prêmios do selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e tem muita experiência nessa área. Além da tua história de vida até chegar aqui, depois você conta pra gente qual é a importância da ilustração nos livros de literatura infantil. Então tá bom. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito de livros e falar principalmente a respeito da ilustração nos livros, né? Bom, assim, a minha trajetória até chegar aqui, acho que é como toda criança, né, ilustrando, não, mas desenhando desde pequeno. O desenho sempre foi um refúgio para mim, né, um lugar de segurança. E principalmente, acho que o desenho ele surgiu na minha vida muito no pé assim, da diversão. Né? Então, se fosse aquela coisa do desenho e da lição de matemática, né, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, mas acho que o desenho sempre teve para mim, quando era criança, no pé mesmo da brincadeira, né? Então quando eu estava desenhando eu estava me divertindo, né? E acho que esse contentamento que eu adquiri quando era criança foi algo que eu fui replicando para minha vida, né? Até se transformar em alguma coisa profissional, né? Que é o que me traz aqui hoje. E trabalhando como ilustrador há 25 anos, eu estou ainda procurando descobrir, né, a respeito das importâncias, funcionalidades, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar em relação à ilustração do livro é em relação à contemplação. Eu acho que o primeiro lugar da imagem é o contentamento, é a contemplação, é o prazer, né, do observar. Eu acho que hoje em dia a gente perde muito tempo, às vezes, buscando só funcionalidades para as coisas, e a gente se detém menos realmente numa observação prazerosa, né, alguma coisa que faz bem para o olhar. Então acho que a primeira grande função da ilustração seria isso. E acho que atrelado a isso teria uma função assim compositiva mesmo, né, no design, no projeto, né? E atrelado a tudo isso, né, eu acho que dentro da mesma importância, o lugar que eu me coloco como ilustrador, né, que é o lugar de quem está querendo entregar uma história para o leitor. Né? Então, até no meu trabalho, né, dentro das mentorias de ilustração que eu faço, eu sempre coloco isso. Né? O desenho é importante? É importante. É a matéria-prima, né, que gera esse trabalho, mas é a ponta do iceberg. Né? É o que está ali visível ao leitor, né, o teu ponto de comunicação com ele. Né? Mas existem várias coisas que estão ali embaixo que faz com que aquilo se sobressaia, que aquilo se sobressaia com força, né? E eu acho que dentro disso é a comunicação e você conseguir narrar as histórias através dos desenhos e entregar aquela história para o leitor. Né? Eu acho que estão entre as principais funções, né, da ilustração. Na primeira edição do Ler Transforma, a gente recebeu a Cleo Busato, que é uma autora de livros infantis, e ela inclusive contou pra gente que uma maneira de você reconhecer um bom livro infantil é olhar a ilustração. Então, se a ilustração é muito literal, então ela só materializa o que está escrito, ela não desperta no leitor essa sensação, né, essa imaginação. E pegando carona, né, que essa é a sua área, a área de ilustração, eu queria que você contasse um pouquinho por que a ilustração é uma autoria e ainda se você acha que a ilustração faz a gente ler de forma diferente o texto. A ilustração é uma autoria, porque quando você recebe o texto, né, de um escritor, você não está estabelecendo ali uma relação uma relação desigual, de subserviência, né, ao texto daquele autor.
Na verdade, o que o ilustrador está procurando fazer, eu acho que está dentro de uma tarefa principal, é se colocar no mesmo ponto, né, do que aquele autor está entregando. Tanto que não é incomum, né, por exemplo, ser abordado por autores, né, que eu ilustrei textos, e eu assim, entendo isso, né, e sempre abordo assim, com muita educação, né, que é como fui criado, mas de qualquer forma eu acho engraçado, porque é bem comum um autor chegar para mim e falar: Rogério, aquela ilustração que você fez é muito melhor do que algo que eu poderia pensar quando estava escrevendo aquele texto. Então, geralmente eu agradeço, fico feliz, e fico mesmo de verdade, mas eu entendo, porque eu estou a minha vida inteira construindo a minha vida em cima de imagem, é o meu interesse, né? É a minha prática diária, né? Seria assim, a mesma experiência de eu chegar para esse autor e pedir para ele: fulano, escreve aqui um texto sobre o verão, né, para mim. E ele vai escrever um belo texto sobre o verão, e quando eu leio aquele texto, eu vou falar para ele: olha, esse texto aqui é muito melhor do que eu imaginei. E ele vai pensar a mesma coisa, porque eu estou escrevendo a minha vida toda, todo o meu exercício é em cima disso. Então, cada um tem a sua área de atuação, cada um tem suas potencialidades. A tarefa, talvez de um editor ou de um bom editor, é conseguir equalizar tudo isso dentro da publicação no livro. Aí também a figura do editor se torna importante, porque o editor é como se fosse um maestro regendo essa orquestra, né? Então ele tem que fazer com que esse dueto, né, essa parceria funcione bem. Então, assim, a ilustração, eu acho que a principal função dela é entregar a história. Eu acho que em determinados pontos você pode até sair um pouco disso. Você pode dar seu recado, mas contanto que esse recado não subverta, né, aquela história que você está querendo entregar. Então, sim, eu acho que a boa ilustração dentro do livro é aquela que entrega a história, e além de entregar a história, ela consegue levar alguma mensagem, algum conteúdo que parte daquele criador de imagens. Mas, como você citou, existe também os livros em que a ilustração ela se encontra no ponto das literalidades mesmo. Eu tenho uma tendência a pensar que, às vezes, isso até pode ser necessário, dependendo do projeto, né? Então, a gente fala muito em literatura, fala muito em livro, mas a gente tem que pensar também que existem projetos se movendo e existem objetivos, né? Eu acho que a ilustração ela pode entrar nesse pé das literalidades. Muitas vezes ela vai exercer outras funções dentro do livro, né? Ela vai ser um dos elementos de composição do design, por exemplo. Ela vai estar ali para dar um respiro e defendendo o que eu mesmo falei, né, agora há pouco a respeito da contemplação. Às vezes ela vai estar ali só para isso, para embelezar. Eu não tenho nada contra em relação a isso, você ornamentar e embelezar, né? Mas eu acho que isso, quando é fora de um propósito, é ruim. Agora, se existe um propósito e as coisas estão acertadas nesse sentido, eu acho que é positivo, é bom. Rogério, você fala da tua ilustração como algo que chega no leitor como contentamento. Eu diria que você é um artista, né? Que você causa emoção no leitor. E isso é a beleza do teu trabalho. Parabéns. Obrigado. Rogério, eu costumo dizer que mesmo a criança não alfabetizada, o neném, né, a criança pequena, já é uma leitora, porque sabe ler as imagens de um livro. Fala um pouco sobre isso, sobre a leitura de imagens e a leitura do texto verbal, que são as palavras. Uhum. Eu costumo pensar muito em relação a como a gente obtém as imagens, né? E isso me remete muito a como eu comecei a prestar atenção nas imagens e o que era dado para mim em relação a isso. O meu interesse, por exemplo, por leitura, não veio através dos livros, veio através das histórias em quadrinhos. Né? Então foi o primeiro impulsionador para que eu quisesse aprender a ler foram os quadrinhos. Né? Então, assim, na época, né, quando eu era criança, eu recebia os quadrinhos, ou na escola, ou dos meus pais, parentes. Tinha os livros, mas eles entraram num outro momento, não muito distante, mas foi num segundo momento mesmo. E uma outra forma que eu usava muito para obter imagem, e algo que acho que influenciou de uma maneira bem grande tudo que eu faço, e principalmente naquele começo, né, que eu desenhava criança mesmo, foram as animações. Né? Então, por exemplo, era uma coisa ritualística, assim, até, né? Eu voltar da escola e passar a tarde, às vezes, no sofá assistindo desenhos da Hanna-Barbera. Né? Posso até citar alguns aqui, por exemplo, os heróis da Hanna-Barbera sempre foram
coisas que eu gostei muito, tipo o Space Ghost, o Johnny Quest, que até hoje é o meu desenho predileto. Então essas coisas, elas me direcionaram, me impulsionaram muito. Mas a entrega de imagem, quando eu era criança, e a gente está falando de coisas de mais de 40 anos atrás, e aqui eu estou talvez diminuindo um pouco para ficar bem, né? Mais de 40 anos atrás, mas essa entrega era muito limitada, né? Ou seja, a imagem que chegava para mim era algo assim que ela vinha de uma maneira muito, às vezes, única, muito especial. Hoje em dia, a entrega de imagens, ela vem assim de uma maneira até violenta, né? Você recebe imagem, só que ao mesmo tempo que existe a alta demanda, existe a pouca valorização, né? Então, quando eu falo de contemplação, eu estou falando justamente disso, né? Então, o exercício, por exemplo, de você rolar um feed de Instagram e ver imagem, é um exercício bem diferente de você virar a página de livro e ver imagem. Só que, às vezes, o exercício ele é repetido. Então, a falta de contemplação que você tem com mídias é a falta de contemplação que você tem com um livro, né? Existe muita pressa, existe muita urgência, e muitas vezes existe pouca entrega e pouco tempo destinado. Quando você fala da criança, da criança pequena que está começando a ler, eu não colocaria tudo, né, não reside tudo em cima dela. Existe uma outra figura aí que tem que ser levantada, que é a questão do mediador. Né, que seja um pai, né, que seja um avô, um amigo, sei lá, qualquer pessoa que vai fazer esse papel. Né? Essa pessoa, sim, que tem que ter a sensibilidade, tem que ter o tempo, tem que ter a paciência e que tem que ter esse sentido de contemplação. E isso acho que vai existir tanto para um livro que tem um diálogo mais profundo entre texto e imagem, que eu classifico como um livro que tem uma qualidade maior, como um livro comum que fica no pé das literalidades, ou que está cheio de... Como o Rui de Oliveira, né, cita algumas vezes em textos dele, está cheio daqueles docinhos de coco, né? Que são aqueles desenhos que são tão bonitinhos, tão legais, mas repetidos, acabam sendo até enjoativos, né? Acho que tanto num quanto o outro, acho que esse exercício é muito bem-vindo, né? O exercício do tempo, o tempo de qualidade, de você mostrar algumas coisas, de você chamar a atenção, de você mostrar para aquele jovem leitor que não é só o texto. Você tem que parar aqui, você tem que contemplar a página, você tem que absorver da página, você tem que ter um tempo para ler o livro, né? Então eu diria o seguinte, eu acho que hoje, nos dias que a gente vive, em relação à absorção de imagem, processamento, os livros eles chegam a ser uma ilha de tempo, né? É uma coisa que te desliga do ritmo normal da vida, né? E eu acho que isso é algo que faz muito bem, não só para formação de leitor, mas eu acho que faz muito bem para as relações humanas, né? Se corresponde com o sagrado, né? Por aí. Você comentou um pouquinho sobre o papel da ilustração na sua vida pessoal, né? De como isso te trouxe, te levou a ser leitor, como tudo partiu da ilustração. Agora, como ilustrador mesmo, como profissional, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse papel da ilustração na primeira infância. Quando você está ilustrando um livro, está pensando, né? Está trabalhando na ilustração de um livro de literatura infantil, você leva isso em conta? Existe assim, o pensamento de um contrato de comunicação que você faz com quem vai receber o teu trabalho. Talvez em algum momento eu levasse mais isso em conta, eu elevava mais isso em conta. Aos poucos, eu acho que eu estou falando muito assim em cima, claro, da minha experiência, né? Se vocês trouxerem outros ilustradores aqui, não existe uma verdade sobre isso, né? Existe a verdade de cada um, né? O que cada um faz e está funcionando e está sendo legal. Eu fui levando cada vez menos em conta esse contrato, né, de comunicação, de ficar pensando em quem vai receber isso, e fui ficando cada vez mais assim atento ao meu processo, né? O que eu faço, né, para gerar aquelas imagens, os pensamentos. Porque eu fui entendendo o seguinte, você ter esse contrato pode ser útil em algum momento, mas em outro ele se torna incontrolável. Você não tem controle de quem recebe aquilo. Então, às vezes, pode ser uma perda de tempo e, às vezes, você desperdiça coisas importantes procurando entender, isso funciona, isso não, porque o leitor que vai receber é assim, assado. E eu acabei abandonando um pouco disso em favor de quê? De algumas convicções, né? Mas essas convicções também vieram com o tempo.
Então, não sei se sem esse tempo eu poderia partilhar das mesmas. Eu acho que não, é tudo uma questão de formação de convicção, formação de Rogério como ser humano e como isso acaba reverberando no meu trabalho como criador de imagens. Mas algo que acho que me incentivou muito a pensar nisso foi o fato de que eu fui encontrando um eco para algumas ideias que eu tinha. Quando eu encontrava leitores, eles se identificavam com algumas coisas que muitas vezes estavam muito no meu íntimo, e eu coloquei, daí, eu tenho alguma coisa para dizer. Talvez o que eu tenho para colocar nos desenhos também é importante. Talvez eu não preciso ficar me preocupando tanto com os outros, eu tenho que estar atento ao que eu penso, né, a minha essência. Né? Então acho que isso é o mais importante para mim hoje. Até porque o seu trabalho não deixa de ser uma arte, né? Ilustrar é uma arte e a arte está aberta a interpretações, né? Sim, exatamente. Rogério, aproveitando tudo que você está contando para a gente, tira uma dúvida, por favor. Qual que é a diferença do livro com ilustração, do livro ilustrado e ainda, o que é um livro imagem? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de livros e eu acho que essa pergunta que você está fazendo, acho que tudo reside justamente nesse diálogo, nessa interdependência, parceria, dueto, né, como queira chamar, entre o texto e a ilustração. Vou mostrar esse livro aqui, tá? O Homem que Tinha Tudo, 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 do Miguel Ángel Astúrias, que é um livro que nós temos uma mancha tipográfica bem considerável, né? Tem um espaço de letra, uma entrelinha bem agradável também, mas não existe uma relação entre a página com o texto e a ilustração. Eles estão dissociados, né? Então nós temos páginas com o texto e temos a ilustração separada do texto. Então, quando eu ilustro aqui, eu estou resumindo, eu estou pegando algum ponto do texto, ou eu estou trazendo tudo que eu vi ali atrelado para gerar essa ilustração. Então, a gente não vê essa coisa de pegar texto e pontuar na ilustração, né? Não está tendo esse diálogo tão ativo, né? Inclusive, esse livro ele tem algo interessante, que você vai passando as páginas de texto, tem algumas ilustrações de páginas simples, como aqui, e ele abre algumas páginas duplas, né? Então, alguns elementos ali do texto, existe uma atenção maior, e daí pinga aqui nas páginas duplas, né? Que elas entram com sangradas, né? É uma ilustração assim que dentro desse livro, até pela estrutura dele, né? Que é um livro pequeno, é uma ilustração poderosa, assim, ela tem uma repercussão, assim, um protagonismo interessante. Mas aqui, depois a gente volta, nós voltamos aqui na página com texto, mancha tipográfica, né, e a ilustração lá na frente, ou uma vinhetinha, que essa vinhetinha é bem elemento de composição mesmo, para dar um respiro, ou dar aquela ideia de fechamento, né, e vamos para o próximo capítulo e abrindo com a ilustração ao lado da abertura do capítulo. Tem esse aqui, que é o Sou Mais Eu, aqui já é um exemplo do livro ilustrado, né, que o que acontece aqui? A gente abre o livro e a gente vê que eles estão trabalhando muito juntos, né? Ó, nós temos páginas duplas, bem poderosas, né? Então sangradas, e o texto está compondo junto com a ilustração. E não só isso, né? Ao ler o livro, você entende que um está repercutindo com o outro, né? Um dialoga com o outro. Existem elementos em que o texto está dando, e existem elementos que a ilustração está dando. Né? O mestre Rui de Oliveira, um grande ilustrador, autor que a gente tem brasileiro, num texto que ele escreveu a respeito da arte de ilustrar os livros, ele fala, né? Nem tudo que está escrito pode ser ilustrado e nem tudo que está ilustrado pode ser escrito. Né? E eu acho que o livro ilustrado, ele traz muito disso, né? São essas percepções. Claro, eu recebo o texto, já é um segundo momento de criação. O primeiro momento de criação foi lá com o autor. O meu já é um segundo momento, eu já tenho talvez uma noção, né, muito maior do que aquele autor teve quando estava escrevendo o texto. Né? Então, para mim, até que é um exercício facilitado. Muitas vezes um autor escreve um texto movido que só pelos seus desejos, vontades, e ele nem tem uma ideia de publicação. Um ilustrador ele já recebe isso aqui já vindo, né, de uma estrutura editorial, com uma série de expectativas, briefings, enfim, pedidos, né, em cima do que deve ser feito. Então talvez até chegue para mim num estado mais privilegiado isso. Claro, se eu tiver um acompanhamento editorial de qualidade, né, porque também se você tiver um editor que não tem essas sensibilidades, ele pode pôr tudo a perder.
né, como uma orquestra desafinada. Né, que não, existem poucas coisas melhores do que você ouvir uma orquestra afinada, mas existem poucas coisas mais terríveis ou torturantes do que você ouvir uma orquestra desafinada. Né, e o livro também acho que vai acontecer muito isso. Né? Então aqui está um bom exemplo, né, do livro ilustrado. Né, os blocos de texto ali colocados também. Lembrar, né, que os blocos de texto na página, eles não estão ali à toa. Né, eles também servem como imagens, também têm peso. Né? Então isso aqui, quando eu estou ilustrando o livro, quando eu estou criando essas imagens, tudo isso aqui é calculado para que possa funcionar, né? Para que ele possa ocupar um lugar que dentro da minha perspectiva, né, como criador de imagem, seja o lugar mais exato para ele, não colocar também os blocos de texto, a mancha tipográfica de uma maneira aleatória, né, de qualquer maneira ali dentro da imagem. Que até confunda, né, as duas questões, texto e imagem. Uhum. E aqui dentro do livro, a gente vai falar de livro de imagem, daí que foi o outro tipo de livro que você citou, e dentro do livro ilustrado, muito mais do que no livro com ilustração, você já começa a utilizar elementos do livro mesmo, formais, para contar a tua história. Aqui nesse livro, Sou Mais Eu, isso é bem utilizado. Ó. Tem ilustrações sangradas, que ocupam as 2 páginas, é uma dupla. Sangrada é quando vai até o final da página. Isso, quando você vê que aquela imagem vai ultrapassar, né? Você já começa a projetar um extracampo da imagem. Né? Você está mostrando que aquilo existe uma continuidade, você está ampliando aquilo para o leitor. Ao mesmo tempo, quando você cria ilustrações margeadas, você está trazendo ele de volta para dentro. Né? Então isso é um elemento que você usa para contar a história. Né? Você pode utilizar isso para diferenciar tempos narrativos, né? Chamar atenção para um outro elemento. Aqui também é utilizado muito a linguagem dos quadrinhos. Ó. Existe aqui uma página dupla, onde as imagens vão sendo colocadas uma após a outra, numa sequencialidade, né? Só separadas por essas calhas aqui. E essa calha também, esse espaço em branco aqui, ele está ensinando para nós a respeito de tempo. Quando a calha é menor, o tempo que se passa entre uma cena e outra é menor. Se você distancia a calha, o tempo entre as imagens é maior também. E isso tudo vai reverberar no livro de imagem. Né? Então são elementos que aqui estão sendo utilizados no livro ilustrado e muito mais utilizados no livro de imagem, né? Que eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Que é esse livro, que é um livro que eu sou autor também da história. Maravilhoso. Que é O Barco dos Sonhos, que é um livro que se conta só por imagem. Então aqui, ao contrário do livro que tem o texto como apoio, aqui eu só tenho recursos narrativos baseados na imagem. Então, se eu estava falando ali a respeito da ilustração sangrada, ilustração margeada, das calhas, né, dos espaços entre a ilustração, da ilustração que ela entra numa página simples, entremeada com páginas com mancha tipográfica, aqui não, aqui eu só tenho os elementos narrativos da imagem. Então, esse é o alfabeto que eu vou utilizar para contar essa história aqui. Então, algumas coisas que eu já tinha pontuado ali nos outros livros, aqui eles vão aparecer de maneira muito mais forte, né? As ilustrações sangradas. Você não tem palavras nesse livro. Não, é uma história de 84 páginas que ela se conta apenas pela imagem. Ou seja, a outra pergunta que você tinha feito sobre as expectativas e procurar entender aquele que vai receber do seu trabalho, o que ele está pensando, no livro com o texto, você até pode criar esse contrato de comunicação, de expectativas, você tem o texto para te ajudar nisso. Né? Então, talvez esse laço ali ele vai ser muito mais apertado. Aqui no livro de imagem, esse laço ele vai se afrouxando. Então, tá vendo como você fica cada vez mais sem o controle? Você vai utilizando elementos que te dão a entender algum controle. Né? Por exemplo, o ilustrador ele entende algumas coisas que podem manipular o olhar. Né? Por exemplo, nós aqui no Ocidente lemos o que é da esquerda para a direita. Contemplação das imagens geralmente vai ser da esquerda para a direita. Você vai confiando em várias convenções de leitura de imagem que você tem. Mas mesmo assim, você fica muito nas sensibilidades, no referencial de quem vai obter o teu trabalho para contemplação, para leitura. Porque a interpretação é única, né? É aberta, não precisa ser nada fechado. Sim. Não, eu gosto muito mais quando é aberto. Exato, e também quando você tem um texto para se apoiar no livro, essa mensagem ela também vai ser muito mais justa.
né? É o laço mais apertado. É claro que o livro mesmo, o contexto, ele pode te dar, né, um sentido mais aberto, mas enfim, existe uma concretude maior do que no livro de imagem, né? Mesmo porque você está conjugando coisas muito diferentes, né? Você está conjugando leitura de palavra e leitura de imagem. Eles partem de lugares diferentes, né? Então aqui no livro de imagem, eu mostrei ali no Sou Mais Eu, né, aquela sequência que parece uma história em quadrinhos, ó, aqui eu também utilizo. Vou desmembrando a ação, ó, as margens, né? Então, esse livro ele começa, está acontecendo em frente a uma praia. Você não viu a praia ainda, mas aqui a margem, ó, parece uma onda do mar, né? Então você está dando já aquela sensação, poxa, aqui já está ondulando, né? Por quê, né? E você vai seguindo, ó, tem toda a ação aqui dele levantar da cama, dele colocar os óculos, se vestir. Rogério, e você mostrando essa página, essas 2 páginas, por exemplo, parece que o seu livro se relaciona muito com o cinema, que você dá close no rosto do personagem, parece que são cenas, né? Essa tua inspiração nos quadrinhos também remete a cenas, né? Da narrativa mesmo. Eu acho que, não, a minha formação nos quadrinhos, acho que ela é primordial para isso, né? Eu tenho realmente bastante facilidade em girar, né, a câmera e manipular esse olhar do leitor, né? Mas também você pode ter livros em que a narrativa pede que você não faça isso, né? Então tem livros que realmente você tem que fazer esse movimento, né? E tem livros que não, né? Existe um filme que é do Robert Zemeckis, que está por aí agora com o Tom Hanks, né? Que é o Here, o Aqui, né? Esse filme é baseado num quadrinho chamado Here, que é de um autor chamado Richard Maguire, né? E a narrativa inteira desse livro, que é um livro grande, né? Foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, se não me engano. É um livro grande e se passa no mesmo lugar, mas tudo vai mudando naquele lugar, que é uma sala de estar de uma casa tipicamente americana. Então, assim, a narrativa muitas vezes pode te impulsionar isso. Então você não vai ter giro de câmera, você não vai ter nada. Você quer contar a tua história com aquilo, né? Mas claro que acho que você pegou bem, acho que minha formação com os quadrinhos, e qual sou leitor, colecionador, apreciador até hoje, né, realmente acaba influenciando muito, e o Barco tem bastante disso, né? Então ele pega, né, a linguagem de quadrinhos, inclusive o HQ Mix, vocês citaram que eu ganhei pelo Louco, o HQ Mix é um prêmio que premia quadrinho, mas eu fui premiado pelo Louco, mas também pelo Barco, né? O Barco também era um projeto meu que estava inserido nisso. Então, em algum momento, eles também consideraram isso aqui como quadrinho, né? E eu até tendo a gostar disso e concordar, né? Porque realmente ele se apoia muito nessa linguagem sequencializada para contar a história, né? Então, existe um ritmo, existe uma cadência, mas no livro de imagem, que é essa história que só conta pelas imagens, a presença, a participação, né, do mediador é muito mais bem-vinda e necessária do que talvez até no livro contexto, né, porque ele vai ajudar, vai conduzir aquele leitor e vão construir a história juntos, né? Então veja que maravilha isso, você tem lá a tua leitura, você está guardando aquelas imagens, você vai sequencializando e você vai criando e narrando para você mesmo aquela história. Ou seja, o livro de imagem é uma base assim, fundamental para o quê? O discurso narrativo. E esse discurso narrativo ele vai se desaguar onde? Vai desaguar na redação que você faz, quando você volta de férias na escola, como foram as férias, você vai conseguir escrever essa redação, porque você tem discurso narrativo, e na tua redação do Enem, lá na frente, né, porque você tem discurso narrativo. Né? Naquela interpretação da tirinha que cai no Enem, você vai entender o que aqueles personagens estão falando, porque você tem discurso narrativo. Você aprendeu a ler a imagem lá no passado. Né? Então a imagem, a gente fala, você reprova porque não sabe ler e escrever, mas reprova também porque não sabe ler imagem. Né? Não saber imagem também é reprova. Né? Então aí que reside a importância disso. Né? E voltamos lá. É o jovem leitor, é a leitura na primeira infância, ótimo, excelente. Dê um livro na mão de uma criança. Deixe os livros na casa o mais acessíveis possíveis para essa criança. Né? Eu, na minha casa, tive sorte de ter pais leitores e livro para a gente era uma coisa... Meu pai foi vendedor de livro. Né? Então, para nós, a minha mãe era professora. Né? Então, os livros em casa era uma coisa que estava ali, à nossa mão. Né? Então, nem sempre os pais, né, têm essa visão. Eu fui
não sei se cabe aqui, mas talvez contar esse bastidor. Eu fui numa escola há um tempo atrás, onde os pais eles compravam os livros para os filhos utilizarem no ano letivo, os livros de literatura. Acabou o ano letivo, eles vendiam os livros. Né? E daí eu descobri isso porque eu fui autografar um livro, daí a criança falou, meu nome é tal, daí eu abri no livro e tinha o nome de outra criança. Eu falei, bom, nós temos um problema, qual que é o seu nome? Né? E, não, é que esse livro eu comprei, né? Porque os pais daqui fazem isso, chega no final do ano. Então eles não criam os filhos com os livros que eles tiveram. Isso é uma coisa que me deixou muito triste, né? Porque eu vou lá na minha biblioteca, eu tenho um livro que minha mãe comprou quando eu estava no 2º ano primário. E está lá meu nome escrito com a minha letrinha daquela época, Rogério de Souza Coelho, 2ª série A, que foi o livro que minha mãe comprou. Então é um livro que me acompanha a vida inteira. Então quando eu não estou nem aí para a história daquele livro, eu nem lembro direito da história. Mas o impacto emocional que esse livro tem para mim, na minha coleção, não é só mais um livro, mas é um pedacinho da minha vida que está ali na prateleira. Né? Então você faz isso, você deixa isso de lado. Né? Eu particularmente achei um absurdo. Né? Você leva um livro o ano inteiro contigo, você lê aquela história, muitas vezes existe uma identificação, aquilo chegou no final do ano, teu pai vende o livro. Nossa, vendeu parte de mim durante esse ano, parte do que eu passei esse ano foi para outra criança. Né? E a experiência de reler também é muito legal, né? Um livro que você leu lá na adolescência e reler é muito diferente a interpretação. Perfeito, é isso mesmo. Você trouxe um pouquinho na sua fala essa relação, né, do texto com a ilustração e falou também do papel do editor. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a diferença de você ler uma ilustração e ler o texto e ainda se você acha que as escolhas tanto do ilustrador ou os direcionamentos do editor, né, as escolhas estéticas, se elas influenciam na interpretação da história pelo leitor. Influenciam. Eu acho assim que a diferença assim, parte do nível cognitivo mesmo, né? Você vai obter essas coisas de maneiras diferentes, né? Você aprende a ler as palavras de uma maneira muito mais concreta do que você aprende a apreciar a imagem, né? Vamos dizer assim, a apreciação da imagem é uma coisa holística, né? Você leva em conta um todo, existem muitas questões emocionais, né? Agora, o letramento, a alfabetização, eu não estou dizendo em relação à interpretação, isso é outra coisa, né? Estou utilizando aqui a coisa bem fria mesmo, de você saber ler, né? Agora, você saber ler e entender já é um outro tipo de exercício, né? E que talvez até o teu entendimento mesmo sobre a imagem seja muito bem-vindo para isso. Né? Então, nós partimos de práticas diferentes, de momentos assim, são concretudes diferentes. Na verdade, na imagem eu nem diria isso, né? A imagem está bem além disso. Né? Você tem uma relação muito mais aberta, independente da idade, independente da escola que você estudou, você pode ter uma observação, né, de uma maneira ou de outra da imagem, enquanto que a leitura não. Né? Agora, no livro eles estão os dois juntos. Né? Então, como eu falei, existem os projetos editoriais e se você tiver uma figura de um editor que tem o preparo, sensibilidade, inteligência e condições suficientes para avaliar desde o começo, começa tudo quando a editora escolhe o livro que quer publicar e compra o texto desse autor. Começa por aí. Né? Então, se você tem uma editora que tem qualidade nessa escolha, nessa curadoria, avaliação, análise, você já traz para a editora um texto de qualidade. Daí você vai para o mercado e você vai buscar um ilustrador para aquele texto. E você vai brifar, você vai fazer aquele ilustrador entender quais são algumas expectativas. E dentro disso também, eu acho que existe a sensibilidade do editor para confiar no profissional que ele está trazendo. Então você avalia um trabalho de ilustração e você tem que entender o que aquele ilustrador pode propiciar em relação àquele texto. Agora, existem editores que trazem um ilustrador, mas querem que ele faça um trabalho de outra pessoa, não o trabalho que ele tem. Eu acho que isso é complicado. E eu acho que quando você perde o livro, quando você não consegue fazer com que isso funcione, que você pode ter até um bom texto e ter uma ilustração que subverte, ou você ter uma ilustração legal e um texto que foi mal escolhido, começa por aí. Né? Que você quer encaixar algumas peças nos lugares onde elas não deveriam encaixar. Né? Então, acho que a figura do editor, muitas vezes, é uma figura assim que ela precisa ser mais debatida, valorizada, porque eu trabalhei com excelentes editores.
e passei por excelentes projetos e processos editoriais. Mas também trabalhei com editores que não deveriam estar fazendo aquele trabalho e que propiciaram processos e projetos editoriais catastróficos, né? Então é isso. O exemplo que eu dei da orquestra, bem ensaiada, bem afinada, e da orquestra que é um desastre, o livro é o resumo de tudo isso, né? E claro, nós temos livros assim presentes no mercado, né? Você vai numa livraria, eu aconselho sempre a pais levarem seus filhos nas livrarias. Mesmo que depois vai comprar livro pela internet, que dê a experiência. Vai numa livraria, vai num sebo, né? Leva onde tem essas coisas, deixe solto lá para que conheça, para que manipule os livros. Acho que esse conhecimento, essa vivência é legal, né? Então, como eu estava dizendo, esses livros estão no mercado. Então, como é que a gente faz para diferenciar um e outro? Vamos lá. Ao mesmo tempo que nós temos uma alta demanda de imagem e de informação, nós temos muita demanda de informação e imagem boa. Então, existem vários curadores. Você vai no Instagram, existem várias páginas com curadores de literatura excelentes, dando ótimas instruções, dicas. Então, sempre o que? A informação é importante. Busque saber quais são esses livros que são bons, os livros que estão funcionando de uma maneira legal para uma faixa etária, para outra, né? Então, assim, essa informação, não ir na livraria, né, de peito aberto, só para criança de 5 anos, o que você tem aí? Né? Não, vá com informação, né? Procure saber antes. Claro que lá na livraria vai ter um vendedor bem capacitado que ele pode te mostrar uma coisa muito legal, mas também vá com certo preparo, né? Apesar que também eu volto lá no comecinho, né? Eu acho que tanto um livro quanto o outro podem ser benéficos. Eu acho que a própria relação pode ser benéfica. Se você pega um livro que tem uma alta qualidade literária, uma alta qualidade de ilustração, e se você pega um livro muito simples, pueril, que tem uma ilustração literal, também pode ser benéfico, contanto que um leve ao outro. Contanto que isso não seja um final, mas que isso seja um passo, né? Que exista um crescer nisso, né? Exista assim, a ideia de que tem algo mais do que aquilo. Ótimo. Rogério, a gente sabe que você ilustra à mão, né? Eu conheço seu trabalho, você tem várias técnicas ali que você domina, mas você também utiliza recursos tecnológicos, digitais, hoje em dia, né? Mas em tempos agora de inteligência artificial, como é que você vê a questão da autoria? Até que ponto é bom, até que ponto pode atrapalhar? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que esse cenário, né, que a gente tem agora é um cenário que todo mundo está procurando entender ainda, né? Não só o que vai acontecer, né, mas na verdade a pergunta acho que é onde nós estamos, né, o que está acontecendo, né? Eu estou procurando entender isso. Eu passei por uma revolução tecnológica dentro da minha profissão alguns anos atrás, né? Porque eu sou um ilustrador criado analogicamente, com técnicas tradicionais, e com o advento, por exemplo, de um programa que hoje eu utilizo todo dia, que é o Photoshop, muitas coisas mudaram. Alguns choques assim que eu vi naquela época, estou vendo hoje de novo, né? Alguns desesperos também, né? Eu ainda não entendi muito bem o papel da inteligência artificial nisso tudo. Talvez o que está mais amadurecido na minha cabeça é esse papel como ferramenta. Eu acho que como ferramenta pode ajudar bastante, né? Acho que nós podemos ser muito beneficiados, mas eu não tenho assim tanta fé, vamos dizer assim, eu não estou tão convencido disso como algo responsável por um processo final, né, de entrega. Quando eu fiz lá o meu curso de mentoring na FGV, né, para poder fazer as mentorias de ilustração, eu fui fazer mentoring na FGV, para me especializar. E a minha coordenadora, ela falava o seguinte: se você não quer competir com a inteligência artificial, é simples, não faça o que ela faz, né? Então você tem que buscar o teu diferencial. Eu acho que na questão dos livros, esse diferencial da pessoalidade, ele é necessário. Eu tenho um cenário assim na minha cabeça, um exercício de imaginação que eu faço, que é uma Bienal do livro com livros gerados por IA. Né? Como que seriam os autógrafos nessas bienais? Né? Como seriam as trocas de ideias? Né? Como seria a troca do leitor com o escritor? Né? Eu acho que a literatura talvez seja uma das áreas que mais carece do elemento humano, porque a literatura é feita aqui de experiência humana, né? Então eu acho que nesse caso, isso também vai para a imagem, não é só na criação do texto, vai para a imagem. Eu acho que a IA entra muito como uma ferramenta,
por enquanto, né? Não como um criador final, né, das coisas. Você comentou também que coloca um pouco do que é seu, né, da sua experiência na ilustração, até pontos sensíveis você comentou, que compartilhou com alguns leitores das suas obras, que isso é uma coisa sua e que eles tiveram acesso. É uma coisa que, por exemplo, a inteligência artificial não consegue trazer, né? Não consegue. E, na verdade, essa troca, ela é super preciosa, né? Tanto para o leitor quanto para o autor. Né? Às vezes o leitor, ele vai lá, eu tive ano passado numa rede de escolas, onde eu acho que por baixo eu devo ter falado com uns 500 alunos, mais ou menos, naquela semana. E eu vi coisas tão diferentes a respeito do meu trabalho, né, que isso vai compondo quem eu sou mesmo, né? Então faz parte. Às vezes o leitor fica só, nossa, eu conheci um autor, que maravilha, né? Mas acho que o autor também pensa, né? Poxa, eu conheci os meus leitores, que maravilha, né? Então, eu estou fazendo coisas para as pessoas e elas estão entendendo coisas a partir disso, e tem identificações e tem discordâncias também, né? De pontos de vista. Mas isso, assim, é um combustível tão humano, eu acho que gera uma energia, assim, entre as pessoas tão preciosa que jamais eu trocaria por algo frio, distante. Né? Com certeza eu sempre vou preferir ficar com isso. Legal, Rogério, você mostrou pra gente o Barco dos Sonhos, você ganhou o Jabuti com esse livro, agora mostra pra gente o Louco, a Fuga, né? Fuga, que você fez, né, com o Maurício de Souza e que você foi finalista ao Prêmio Jabuti. Conta um pouquinho desse processo, lembrando, né, para o nosso público que o livro ilustrado e o livro imagem não é só para criança, também para adultos. Sim, sem dúvida. Os livros são para todos, né? Então, assim, essa coisa da faixa etária, eu acho que existe muito comercial interessado nisso. Respeito, eu acho bom. Eu acho que tem que ter isso, um direcionamento mais real, concreto, as pessoas precisam disso. Mas você obter e apreciar isso depende da sua idade, né? Então, eu acho que todos podem, né, usufruir daquilo, ter experiências a partir da... Eu vejo o Barco mesmo, ele é um livro que tem suas complexidades, né, e às vezes os adultos mesmo já cansaram de se surpreender com ele. Né, tem curso, né, eu fui em Porto Alegre alguns anos atrás, ele estava sendo utilizado por uma turma de EJA, de educação para jovens e adultos, então era uma faixa etária bem maior, né, pessoas já casadas, com filhos, que iam lá estudar muitas vezes à noite, né, e estavam lá utilizando o Barco, né, como um livro de literatura, né, e eu achei isso excelente. Louco Fuga, então, é uma história em quadrinho, então foi, assim, eu fui gerado a partir das histórias em quadrinhos, amo histórias em quadrinhos. Durante minha vida, minha carreira me levou para a ilustração de livros, uma coisa que eu amo fazer também, mas o Maurício me deu a oportunidade de pegar um personagem dele e criar uma história, né, com ele. Agora, inclusive, eu estou fazendo já o roteiro da segunda graphic novel, da continuação dessa aqui. Mas, apesar do Louco ser uma história em quadrinhos, eu acho que parte muito desse lugar dos livros ilustrados. Né? Tanto que alguns elementos que eu utilizei na narrativa, né, existem algumas páginas aqui que elas são muito pensadas como se fosse um livro mesmo, ilustrado. Né? Tanto que as imagens, deixa eu pegar aqui, elas estão ligadas umas às outras. Por exemplo, aqui, ó, nessa página, nós vemos o Louco aqui, virando atrás dessa árvore, e quando nós viramos a página, ele aparece aqui do outro lado, ó, da árvore. Né? Então, existem elementos de virada de página, de sequencialidades de página, e até os elementos de páginas duplas, né, que estão sendo conjugados aqui, de uma maneira bastante única. Né? Então, assim, é uma prática influenciando a outra. Né? Então, é difícil dizer, o Barco é um livro de imagem ou é uma história em quadrinhos? Né? O Louco é uma história em quadrinhos com reflexos do livro de imagem. Eu acho que é tudo junto. Né? Então você está usando os elementos, assim, você vai apanhando aquilo de acordo com o que você precisa para contar a história. Né? Agora, sobre o Louco Fuga, eu acho importante dizer, como eu fui gerado como um quadrinista, isso que me deu um grande prazer, contentamento e alegria, né? Poder trabalhar com o Maurício, um ídolo de sempre, acho que para todos nós. Né? Tem a introdução do próprio Maurício, né, assinada por ele, falando a respeito do meu trabalho no livro, coisa que eu jamais, né, sonhei que um dia aconteceria, né? E uma das coisas mais legais foi quando eu recebi o HQ Mix, né, lá no auditório lá do Sesc Pompeia, em São Paulo.
Então o Maurício, né, com uma figura de honra, estava na primeira fila, né, e eu fui sentar lá atrás com a minha família, daí ele olhou para trás, Rogério, senta aqui. Daí eu fui lá, sentei, tirei fotos com ele. Então não fui tratado como mais um, fui tratado como um igual, né, coisa também que me deixa bastante feliz, né. Ai, Rogério, eu sou tua fã, muito bom ter você aqui. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados, para resumir, para você, Rogério, ler é em uma palavra. Viver. Porque eu não sei viver sem. Incrível, incrível. Rogério, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer ter você aqui. Eu aproveito para convidar você para conhecer os episódios anteriores, já temos 3 episódios lançados aqui, e também entrar nas nossas redes sociais e acompanhar o lançamento dos próximos. Também convido você a interagir ou aqui nos comentários ou pelas nossas redes sociais, sugerindo convidados ou temas para as próximas edições do Ler Transforma. Nós, do Instituto Positivo, acreditamos que ler transforma, encanta e leva à reflexão. Obrigada por acompanhar a gente e continue seguindo os nossos programas. Tchau!